Agora a questão é que fica difícil, por exemplo, para um professor saber se o aluno realmente teve uma compreensão daquele tema ou se ele estudou ali, ficou uma tarde no GPT, aprendeu a falar as palavras. Às vezes eu já vi até o aluno nem conseguir falar as palavras, né? Ele falar assim, tipo, sabe, com acento errado, ou seja, a pessoa não procurou nada sobre o assunto, assim, falou, ou leu ali na hora. E o Newton da Costa é Newton ou é Nelton, sabe? Tipo, é difícil na filosofia pro professor saber se o aluno realmente aprendeu o que ele tá falando ali ou se ele gastou uma tarde e tá com uma colinha ali. Muita gente lê e tal. E aí, se você também impedir, banir que a pessoa leia, ela desiste do curso, né? E aí tem uma pressão mercadológica também. Pelo menos aqui no Paraná tem até uma lei que diz que se você não forma uma quantidade mínima de alunos, você é obrigado a. O curso vai fechar, o curso pode ser fechado. Tipo, da quantidade que entrou, se você não forma uma quantidade mínima, o curso pode ser fechado, né? Como se o curso tivesse que depender de engajamento, igual aqui no YouTube, para ganhar algum dinheiro, você precisa de engajamento, né? Coisa que eu desconheço, né? Como vocês podem ver, eu desconheço totalmente. Inclusive, ó, eu coloquei aqui um QR Code do LivePix. Caso vocês tenham algum interesse aí em doar algum valor para o canal, fica aí esse QR Code, né? Então, esse meu incômodo, e aí eu vejo, ainda mais agora com IA, sabe? Por exemplo, ano passado eu tive lógica, né? E eu não consegui, eu tava bastante voltado pro TCC, eu tava querendo fazer um TCC legal. A gente pode até voltar a fazer a leitura dele aqui outro dia. Eu já fiz um, foi bem legal, deu bastante acesso até. Assim, acho que foi o vídeo com o maior acesso que eu tive até agora, até maior acesso simultâneo também. Chegou um momento que teve uns 10 assistindo aí, pelo menos. Mas, aí eu falei, mano, eu não aprendi lógica. Lógica é uma coisa, assim, digamos, básica do pensamento computacional. Então, se eu jogasse as questões ali que era pra fazer no, no Google, no Gemini, no GPT, sei lá, ele com certeza me daria, assim, a finesse do rigor lógico, me responderia sem nenhuma sombra de dúvidas a coisa certa, né? Porque lógica é lógica, né? É igual matemática. Inclusive, se trata de lógica matemática, a lógica moderna, né? E. Só que daí eu falei, mano, mas eu poderia, tipo assim, até me formar mais cedo, entende? Entregando via inteligência artificial esse esse trabalho, né? Mas o que que ocorre? Se eu fizesse isso, eu não ia estar aprendendo nada, né? Quem estaria aprendendo um pouco sobre o livro de lógica elementar do Carlos Luciano Montagnoli, que era o livro do qual a gente teria que responder as questões, é a IA, não seria eu, né? Então, tipo assim, eu sairia do curso sem saber. E assim, eu vi depois disso, né? Assim, muita gente se formando sem saber o mínimo de lógica. Como assim? Você tirou, sei lá, 10 em lógica, acertou todas as questões da prova. No entanto, você não sabe me responder o que é uma implicação. E qual é a regra da implicação na tabela da verdade. Como? Como uma coisa dessa? Percebe? Vou até pôr aqui, eu fiz fiz uns bannerzinhos aqui, ó. Então, inclusive um abraço pro meu amigo Jovem Kurt aí, caso ele veja, ele costuma perder o tempo dele vendo essa live, talvez o único ser humano que perca o tempo dele vendo as lives que eu faço.
Então um grande abraço pro jovem Kurt, também conhecido como Emanuel. E aí, ó, jovem Kurt, agora eu coloquei aqui, ó, Emanuel, matemática ou filosofia ali, ó, tá vendo? Ó, coloquei um letreirozinho ali, ó, pra eu tô aprendendo a mexer no StreamYard. Então, aí o que acontece? Então você fica um pouco assim, porra, nas faculdades de humanas, eu também percebo isso um pouco nas ciências humanas, até por uma falta de letramento filosófico, tentar resolver os problemas do mundo a partir, em vez de se conter ao teu objeto, coisas desse tipo que acontecem nas ciências humanas, nas ciências sociais mais, né? E na filosofia, por ser extremamente abstrato. Então, por exemplo, na filosofia você pode estudar desde de um cara super com um trabalho denso, analítico, que está praticamente fazendo cálculos com as palavras, em vez de usar números, está usando palavras para construir argumentos assim que tenham uma objetividade de um nível incrível. A gente pode citar, por exemplo, no caso da ética, o Sigdwick que faz muito isso, mas a gente pode citar também o próprio John Rawls, né? Que aí é um coerentista, né? Que tenta criar uma coerência lógica no seu argumento, desde de um axioma total, que seria os princípios de justiça, até o que se fazer na prática, né? Nem se chega tanto. A parte da prática é a mais problemática, né? Sempre para a filosofia. Mas fica essa coisa assim, porra, mano. Eu sempre tive muita dificuldade, eu me incomodava muito de estar fazendo algo que eu realmente não tô dominando, e eu vou ter que fingir que eu dominei, sabe? Aí os alunos normalmente, o que eles fazem? Já percebi isso. Eles ficam assim, torcendo pro professor não fuder eles, sabe? Pra ninguém fuder o aluno. Tipo, não faz pergunta, não me encrenca, porque se fizer pergunta eu vou tentar dar algum insight através daquilo que eu vi, e no final eu vou cair numa coisa que não tem nada a ver, porque o autor já falou desse insight, ele previu esse possível movimento errado, mas eu não vi, né? Eu não vi o que o autor fez, eu peguei só o resumão do GPT. É assim, esse que é o problema das ciências humanas. Muitas vezes o cara não se torna um professor de filosofia, de sociologia, ele se torna um marqueteiro. Um marqueteiro. Por que marqueteiro? Naquele sentido do vídeo do Clóvis de Barros sobre estudar, né? Do brio que ele fala. E no momento ele fala isso, mano, senão pra você não dá. Pra você é só um marqueteiro. Pra você não consegue passar daqui. Você vai até aqui, você não consegue chegar aqui. É só um marqueteiro, ele fala. No sentido de, é superficial. Você vai apresentar ali, caprichar, fazer um tal super da hora, mas no fundo você não tem profundidade, né? É isso que ele fala. E eu não tô assim xingando todo mundo e falando que eu tô fora disso, tá? É algo que eu percebi assim, nas crises existenciais com a minha própria formação, né? Mas assim, eu ainda tô me propondo, acredito que eu tô sendo honesto em me propor a olhar para os furos da minha própria formação, né? Mas eu vejo que a galera não liga. O medo da galera não é sair do curso sem realmente saber das coisas mínimas que você precisaria saber para um curso de graduação. O problema é o contrário, é que as pessoas não querem ser pegas, entendeu? Elas querem saber o mínimo e não ser pegas, porque afinal de contas eu não tô ganhando pra isso. Aí, nossa, até aquela galerinha de que tipo, eu sou pobre, eu sou fudido, tô aqui na faculdade, mas eu não sou igual a esses playboy, então eu não tenho o mesmo tempo, então você tem que entender, o professor tem que entender, porque o professor tá dando aula como se ele estivesse dando aula só pra playboy. Isso é papo. Isso é papo. Né? É uma coisa que eu até conversei com o meu amigo que eu acabei de citar, o jovem Kurt. E ele falou, realmente, né? Nesse sentido, se tem algo que fez muito mal pra gente do webcomunismo, é isso. Porque o webcomunismo fica tentando fazer esse RPG de minoria, né? Então, mas
eu sou pobrinho, então eu não posso, porque eu sou pobre, o capitalismo não deixa, porque eu sou. Não, mano. Análise sobre o capitalismo, sobre os problemas do capitalismo, você não tem que ficar usando isso como desculpa pra tua vida pessoal, pra tua preguiça, sabe? Pra tua falta de senso, pra sua falta de vontade, sabe? Porque normalmente esses caras que. Assim, tem muitos caras que eu ouço falar isso que no final eles estão realmente fazendo aquilo lá que a direita acaba tirando proveito, que é, eu fumo maconha, fico no CA fumando maconha no centro acadêmico, lá no espacinho que os alunos têm, fumando maconha e o capitalismo, eu fumo maconha porque capitalismo, não sei o que, não sei o que. Não dá, né? Tem até um termo que a galera do Ateu Informa cunhou pra essa galera que é maconhinho dourado. É o maconhinho dourado, então não mexe com o maconhinho dourado, ele é especial, entendeu? Ele precisa de mais tempo, ele não sei o que, não sei o que, entendeu? Eu falo isso, mas assim, eu, por exemplo, me dei mais tempo pra concluir o curso, sabe? Eu me dei mais tempo. Eu tô fazendo lógica da forma correta agora, sabe? Estudando, de fato, pegando aqui os textos e estudando, né? Fazendo as contas, fazendo os exercícios, indo parte por parte, né? Porque igual na matemática, tem aquela o Euclides que fala, tem aquela anedota do Euclides que ele fala que não existe caminho real na geometria, né? Ou seja, caminho real no sentido de um caminho para o qual o rei passa, que é um caminho privilegiado em relação aos plebeus. É a mesma coisa, não existe caminho real para aprender lógica. Você tem que passar por cada passo, senão lá na frente vai dar um chabu desgraçado.